Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, vamos falar sobre a influência negativa. Será que existe? O que você acha? Participa conosco, comente aí, fala o que você acha sobre esse tema, fala sobre o que você acha sobre esse vídeo. Antes de mais nada, vamos ver como surgiu essa crença. Essa crença de influência negativa do demônio, espírito, do mal, etc. Demon ou demó é, segundo o cristianismo, um anjo que se rebelou contra Deus e que passou a lutar pela perdição da humanidade. Na antiguidade, contudo, o termo tinha outra conotação, referindo-se a um gênio que inspirava os indivíduos, tanto para o bem quanto para o mal. Nos contextos judaico e islâmico, a ideia é diversa, até porque não se trata de um ente opositor ao Criador, mas de algumas criaturas, a ela subalternas. Na Cerceia do primeiro contexto, refere-se a um ser imperfeito, que foi formado no sexto dia da criação. Para o segundo, os demônios são seres que coexistem com os seres humanos, sendo dotados de livre-arbítrio e chefiados por Iblis. Na maioria das religiões cristãs, os demônios, os imundos, são anjos caídos, que foram expulsos do terceiro céu. A presença de Deus. Popularmente acredita-se que o chefe dos demônios, que é o Lúcifer, era um querubim da guarda, ungido. Ao desejar ser igual a Deus, foi expulso do paraíso. É certo que há passagens na Bíblia que falam de seres caindo do céu, porém, não sobre Satã. Existem trechos que mostram que a ideia de anjos que caíram do céu para esta terra se refere a nós, pecadores. Porém, quando foi expulso do céu, a Bíblia nos relata que Lu, conhecido depois da expulsão como de e Satã, também referido em Apocalipse como dragão ou antiga serpente, fazendo uma referência ao livro Gênesis, trouxe consigo um terço dos anjos de Deus. Não encontra-se na Bíblia cristã qualquer referência ao quantitativo de anjos que acompanharam Lu. Mas o livro do Apocalipse diz que o número de anjos a serviço do Criador são milhares. Devido a vários motivos, ou simplesmente por submissão religiosa a Satã, os demônios podem, segundo a crença cristã, possuir alguém, assumindo inclusive o senhorio sobre o corpo desta pessoa, manipulando suas atitudes e palavras e influenciando fortemente os seus pensamentos. Para os cristãos, o único meio eficaz utilizado pelos apóstolos para falir a autoridade de um ou mais demônios sobre uma ou mais pessoas é o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que, segundo a crença cristã, é o nome sobre todo nome. Agora, meus irmãos, vamos à origem da crença nos demônios, segundo o Espiritismo. Bom, pessoal, eu sou espírita, mas gosto de religião e leio bastante sobre elas. Leio a Bíblia, etc., assim como outros livros. Assim sendo, respeito e admiro a todas as crenças religiosas. E se você é de outra religião ou mesmo não tem religião, tem o meu respeito. O meu respeito e a minha admiração. Comenta aí, diz a sua opinião baseada na sua crença. O que você acha disso tudo que a gente falou até aqui? Bom, os demônios desempenharam em todas as épocas um grande papel nas diversas religiões politeístas. Embora muitas pessoas não acreditem em sua existência, a importância que lhes é ainda atribuída em nossos dias dá a esta questão certa gravidade, pois ela toca no âmago das crenças religiosas. Eis porque é interessante observar o seu desenvolvimento no aspecto religioso. A crença no poder superior é instintiva nos homens. É encontrada sob diferentes formas desde que o mundo existe. O princípio do bem e do mal foi durante longos séculos e sob diferentes nomes
a base de todas as crenças religiosas. Foi personificado sob os nomes de Oramás e de Arimã entre os persas e de Jeová e de entre os hebreus. Mas, como todo soberano deve ter ministros, todas as religiões admiram poderes secundários, gênios bons ou maus. Os pagãos personificaram sob um monte de individualidades, tendo cada qual atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, e as quais deram nome geral de deuses. Os cristãos e os muçulmanos receberam dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem, portanto, sua origem na antiga crença nos dois princípios do bem e do mal. Vamos falar aqui apenas do ponto de vista cristão e ver se ela está em relação com o conhecimento mais exato que temos hoje em dia dos atributos da divindade. Estes atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos, a moral, tudo está em relação com a ideia mais ou menos exata, mais ou menos elevada que se faz de Deus. Se a essência íntima de Deus é ainda um mistério para a nossa inteligência, compreendemos, porém, melhor do que nunca agora, graças aos ensinamentos de Cristo. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O que vocês acham disso? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Isso está no Livro dos Espíritos. Assim sendo, vamos responder a pergunta, neste momento, segundo a nossa visão, se realmente a influência negativa existe. Sim, ela existe, tanto a negativa quanto a positiva. Tudo vai depender do que estamos fazendo e pensando em fazer, pois nós é que atraímos o bom e o mal para nossas vidas com nossas atitudes, atos e pensamentos. Portanto, se estamos desejando o mal, iremos sim atrair influência negativa. E muita. Quando temos vícios, também atraímos essa influência, porque sintonizamos com espíritos que também gostam desses vícios. Alguns exemplos desses vícios: bebidas alcoólicas, cigarros, as drogas ilícitas, sexo desenfreado, a gula, etc. Essa influência é tão grande que, em alguns casos, esses ou espíritos do mal aparecem para nós em sonhos e até acordados. Existem relatos de visões dessas entidades, inclusive na forma como são temidos, sendo como a igreja apresenta, seja como espírito das sombras. Inclusive, pessoas relatam que conseguem tocar ou serem tocadas por elas. Você já passou por isso? Tem algum exemplo desse com você ou com alguém que você conhece? Diz aí nos comentários. Bom, até aqui falamos apenas da influência negativa, do demônio ou espírito mal. Mas será que só entidades podem nos influenciar ou os chamados vivos também podem? Talvez essa seja mais fácil de responder, né, gente? Vemos todos os dias exemplos que sim, os chamados vivos influenciam com suas ideias e opiniões. E se a gente não tomar cuidado, somos levados a fazer coisas porque muitas das vezes não queremos por seguir determinadas ideias e pensamentos dessas pessoas, personalidades e muito mais em todos os campos de nossas vidas, seja religiosa, seja pessoal, política e muito mais. E você pode estar se perguntando, como se livrar dessa influência? Meu Deus, estou perdido. Bom, se você é religioso, ore, reze, faça prece, independente do nome que você dê. Leve seu pensamento a Deus. Leia um texto evangélico, um texto edificante, e no dia a dia mude seus atos e pensamentos, conforme Jesus nos ensinou. Se você não é religioso, fazer o bem
não precisa de religião, concorda? Basta ser ético, né? Agindo assim, iremos nos afastar dessas situações que nos assustam. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até o próximo, pessoal!